As doenças auxílio são adoecimentos que nos sobrevêm quando nós precisamos de uma muleta em alguma área da vida. São experiências que nós solicitamos ou que a vida pode nos impor para que nós não venhamos a falhar com tanta frequência nas áreas que temos falhado. André Luiz descreve uma delas no livro Nosso Lar. Ele vê uma jovem que está preparando o seu mapa genético para reencarnar, e aquela jovem solicita um distúrbio da tireoide congênito. E ela solicita porque nas últimas encarnações ela faliu no campo da sedução, do afeto, da imagem corporal. Então ela pede que ela tenha uma predisposição à obesidade para naquela encarnação ter uma maior dificuldade de ter o corpo que ela estava acostumada a ter nas últimas encarnações e não cair tão fácil nas tentações da sedução. Com isso, claro e naturalmente, nós não estamos dizendo que as pessoas gordinhas não sejam sedutoras nem bonitas. Não é? Muito pelo contrário. São. Aliás, mais frequentemente são mais sedutoras e mais charmosas do que as pessoas mais magrinhas. No entanto, para aquele espírito, servia como um freio para aquilo que ela estava acostumada à sua história de vida. Então ela solicita um distúrbio da tireoide para ter uma predisposição e uma dificuldade de vivenciar novamente aquilo. São as chamadas doenças auxílio. Elas podem aparecer desde o momento do nascimento, congênitas, como elas podem aparecer em algum momento da nossa vida, caso nós tenhamos solicitado ou caso solicitemos em desdobramento durante o período do sono físico. Porque toda noite, ao sair do corpo, nós, estando periodicamente com os nossos mentores e anjos guardiões, nós temos a oportunidade de rever o nosso plano encarnatório. E às vezes, quando estamos desviando da rota, nós solicitamos experiências que nos coloquem de novo no eixo. Às vezes, essas solicitações são de adoecimentos que nos deem tempo para a meditação. Às vezes a pessoa solicita tempo na cama, literalmente. Solicita parada obrigatória. Solicita freio. Solicita uma experiência que desvie o pensamento para outra área. O espírito Blaise Pascal, na revista Espírita, se não me engano, de 1866, ele vai dizer assim: se uma planta começa a crescer e desvia-se do rumo traçado, que faz o jardineiro prudente? Faz o quê? É interessante como que a primeira resposta para essa pergunta é sempre poda. Você sabe por que a resposta para isso é sempre poda? Imagina a planta do seu jardim. Você plantou com todo carinho, você regou com cuidado. Ela começou a crescer, desviou para a direita. Você vai lá com o tesourão e corta? Não. O que você faz? Você coloca uma estaca. Então vejam que vocês respondem estaca agora de uma maneira muito clara e natural. Por que a gente responde poda de maneira automática? Porque no nosso psiquismo, dentro da tradição judaico-cristã, há uma ideia de que, se nós nos desviamos, sobrevém o sofrimento. Se nós nos desviamos, sobrevém o castigo. Se nós nos desviamos, sobrevém a mão pesada de um Deus punitivo para nos castigar. Essa é a visão que nós aprendemos de um Deus que é punidor. E com isso, nós tememos esse Deus. Então, nós já estamos preparados para este castigo diante do desvio. E temos no nosso psiquismo que o sofrimento é o que promove evolução. Afinal de contas, o sofrimento nos faz evoluir. Sim ou não? Sofrimento promove evolução, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, definitivamente não. Se sofrimento promovesse evolução, a Terra estava salva, gente. O sofrimento só promove evolução quando promove ampliação de consciência, quando promove sensibilização, quando promove transformação. Está cheio de espíritos sofrendo há séculos no umbral, sem mudar nada. Ao contrário, quanto mais sofrem, mais endurecidos ficam. O sofrimento em si mesmo não é caminho. Sofrimento é ferramenta ou consequência. Então, o sofrimento ele é útil quando ele é bem vivido,
no sentido de nos aproveitarmos dele para o crescimento. Se sofremos apenas por sofrer, de nada adianta. Tem gente que acha que basta suportar o sofrimento, está quites. Ora, se você não aprende o ensinamento e a lição que o sofrimento tem a te passar, o que vai acontecer é que você vai repetir o sofrimento. Sabe aquela coisa de mudar de relacionamento e encontrar o mesmo tipo de marido ou de esposa? Vocês estão rindo por quê? Acontece isso aqui em São José? Por quê? Porque quando a gente não aprende com uma experiência, nós temos uma compulsão à repetição, diz a psicologia. Nós vamos buscar naturalmente os mesmos tipos psicológicos, as mesmas naturezas de experiência. Então, o sofrimento só promove evolução quando promove despertar de potencialidades, de sensibilização, qualquer coisa que seja. Então, diz Blaise Pascal, se a planta começa a crescer e desvia-se do rumo traçado, o que faz o jardineiro prudente? Coloca-lhe uma estaca para guiar-lhe no rumo certo. Então, conclui ele, assim faz Deus convosco. Muitas vezes essa estaca é uma doença auxílio. É um sofrimento físico. É uma circunstância que não traz exatamente um sofrimento, porque tem doenças que não trazem exatamente sofrimento, mas nos obrigam a parar e observar. Por exemplo, de repente aparece uma coisa na pele e eu não sofro exatamente com aquilo, mas eu preciso parar e olhar para o que está acontecendo comigo. Não é? Aliás, via de regra, os sintomas de pele têm a ver com despertar de autopercepção. A pele é aquilo aonde estão os receptores que nos ligam ao mundo. Receptor de pressão, de tato, de temperatura, de toque, de tudo mais. É a nossa zona sensitiva e é também o que estabelece limite nosso com o mundo. Então, uma doença acomete uma área de forma simbólica. Às vezes não traz um grande sofrimento, mas me faz parar e pensar. Às vezes é uma psoríase que me faz parar e refletir. Às vezes é um vitiligo que faz eu parar e pensar nos processos autoimunes da minha vida, nos autocombates que eu estabeleço comigo mesmo, nas guerras que enfrento com a minha própria natureza, ou com a minha própria individualidade, por aí vai. Então, estas doenças auxílio, elas são movimentos de convite à transformação pessoal.